Boa noite, Marta. Bien, bien. Preparándome para iniciar la palestra. Boa noite, André. Tudo bom? Eu não consigo baixar o som. Não, essa barrinha aqui para ver quem tá. Boa noite, André. Boa noite, Regina Soares. Já estamos iniciando a nossa palestra, tá bom? Boa noite, Magno. Tudo bem? Tá, vamos iniciar. Bom, boa noite. Hoje, quinta-feira, 25 de junho, a nossa reunião pública pela live do Facebook. E hoje nosso convidado é Felipe Brasil, nosso companheiro. Ele é dirigente do Templo Espiritualista Ruanda, que funciona aqui em Itaiguaçu. Tenho vindo muitas vezes na no Templo Espiritualista Ruanda fazer palestras a falar da doutrina espírita. E eu achei mais do que lógico nós convidar o nosso companheiro, nosso irmão Felipe, para ele também nos falar de Jesus, né? Porque Jesus é um só, né? Seja no Umbanda, seja no Espiritismo, seja no Catolicismo, seja nas outras regiões de cunho cristão. Jesus é um só. E nosso companheiro vai falar hoje sobre Jesus, a luz do mundo. E para nós iniciarmos a nossa palestra, vamos dar leitura ao livro Pão Nosso, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E o título da página de hoje é Esta é a Mensagem. Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Primeira carta a João, capítulo 3, versículo 11. Em todo o mundo sentimos enorme inquietação por novas mensagens do céu. Forças dinâmicas do pensamento insistem em receber modernas expressões de velhas verdades, ensaiando-se criações mentais diferentes. Notamos, porém, que a arte procura novas experimentações e se povoa de imagens negativas, que a política inventa ideologias e processos inéditos de governar e dilata o curso da guerra destruidora, que a ciência busca desferir voos mais altos e institui teorias dissolventes da concórdia e do bem-estar. Grandes facções religiosas efetuam trabalhos heróicos na demonstração da eternidade da vida, suplicando sinais espetaculares do reino invisível para o homem comum. Convenhamos que haverá sempre benefício nas aspirações elevadas do espírito humano, quando sinceramente procura as vibrações de natureza divina. Todavia, necessitamos reconhecer que, se há inúmeras mensagens substanciosas, edificantes e iluminativas na Terra, a maior e a mais preciosa de todas, desde o princípio da organização planetária, é aquela que dá solidariedade fraternal,
no amemo-nos uns aos outros. Esta é a recomendação primordial, sentindo a cada discípulo pode examinar, no círculo da luta diária, o índice de compreensão que já possui acerca dos desígnios divinos. Mesmo que esse ou aquele irmão ainda não a tenha entendido, inicia a execução do paternal conselho em ti mesmo. Ama sempre, faze todo bem, começa estimando os que não te compreendem, convicto de que esses, mais depressa, te farão melhor. Vamos agora conversar com Jesus. Senhor Jesus, querido Mestre, eis-nos aqui nesta noite, como sempre, reunidos em Teu nome, pedindo o Teu amparo, pedindo a Tua proteção, pedindo a proteção dos bons espíritos dos pretos velhos, dos índios das matas brasileiras, que estão juntos conosco nesta noite, porque todos aqui estamos reunidos em Teu santo nome, pedindo o Teu amparo, pedindo a Tua proteção, equilíbrio e entendimento, rogando humildemente, Senhor Jesus, que permitas que os bons espíritos possam inspirar nosso irmão Felipe, que irá fazer a palestra dessa noite. Mestre Jesus, fique conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Muito bem, assim conforme foi prometido, aqui deixo vocês o nosso irmão Felipe, que vai falar de Jesus, a luz do mundo. Fique à vontade, Felipe. Olá, pessoal, boa noite a todos. Agradeço ao Carlos pelo convite, pela oportunidade de falar do mais ilustre espírito que já passou pela Terra, o nosso governador planetário. Eu me chamo Felipe, sou psicólogo, sou dirigente do Templo Espiritualista Aruanda, uma casa de umbanda localizada em Itaipuaçu, Maricá, Rio de Janeiro. E falar de Jesus não pertence a uma religião exclusiva. Jesus ele atravessa todas as religiões com seu exemplo de amor, sendo farol de luz na escuridão. Jesus, quando nós percebemos a sua história ao longo da trajetória da humanidade, notamos que Jesus ele nasce já trazendo o exemplo da humildade, na manjedoura, rodeado de animais, e ali já um exemplo, não num palácio, não num berço de ouro, mas sim entre os simples, sempre entre os puros de coração. Jesus, ao longo da sua jornada, ele segue por 30 anos na sua jornada praticamente no oculto, numa convivência familiar. E nos 3 anos da sua vida, quando Jesus entra dos 30 aos 33 anos, é quando ele realiza a grande obra entre os apóstolos, os 12 primeiros apóstolos que existiram. E nós, hoje, como conhecedores da palavra do Cristo, sendo espíritas, sendo umbandistas, sendo cristãos, somos novos apóstolos a levar a palavra do Cristo adiante. Jesus, ao longo da sua trajetória, deixou muitas mensagens, muitas parábolas, e que a nossa consciência ainda hoje tem muita dificuldade de alcançar, tendo muita dificuldade de compreender e seguir, porque ele foi o máximo exemplo aqui deixado, sendo o caminho, a verdade, a vida. Jesus, dentro dos seus principais ensinamentos, quando questionado, qual seria o principal dele? Seria a máxima de Deus: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Quando pensamos em amar a Deus sobre todas as coisas, muitas vezes a nossa falta de amor a si próprio nos impossibilita e nos dificulta a chegada ao Pai. Essa falta de amor dentro de si, de um alto amor, acaba deixando nublada a nossa visão e a nossa relação com Deus e com a figura do Cristo. É muito comum algumas pessoas que frequentam alguma casa espiritual se aproximarem do dirigente espiritual ou daquela pessoa que acabam idealizando, até em algumas situações com certa idolatria, e pedem: faz uma prece por mim.
Mas o caminho principal é através do nosso coração, é através das nossas ações. Jesus está no dia a dia, Jesus está no nosso levantar, está na ação de boa vontade, desde dar uma informação a alguém ou até mesmo fazer um ato mais diretivo de caridade. É caridoso da minha parte quando eu tenho empatia pelo outro. Isso é um processo crístico. É quando eu tenho empatia pelo outro, eu me coloco no lugar do outro, independente das suas convicções, independente das suas verdades. O Cristo, ele é um só. Nós carregamos a centelha crística, a centelha divina dentro do nosso coração. E nós temos diariamente, a cada amanhecer, a oportunidade de fazer diferente a cada dia. Jesus, ao longo da sua trajetória, ele marcou tanto a nossa humanidade que o tempo passou a ser dividido antes de Cristo e depois de Cristo, não deixando nada por escrito, mas tendo a sua trajetória contada nos evangelhos, tanto nos evangelhos em duas linhagens, os 4 primeiros evangelhos, escolhidos pela igreja, mas também pelos evangelhos apócrifos. Jesus, nessa sua jornada de evolução, ele vai deixando marcas e exemplos para todos nós. Em momentos turbulentos, Jesus se retirava ao monte, ia e meditava, ficava em prece, em oração. Muitas vezes, dando ali a mensagem do quanto voltar para si mesmo é importante para escutarmos a voz do coração, aonde é o caminho, aonde é a trajetória. Em nosso coração está contida todas as respostas que necessitamos. Em nosso coração, ali faz a morada de Deus. E aí eu pergunto, alguns falam que Jesus um dia há de voltar, mas Jesus nunca foi, porque ele sempre se faz presente nas nossas ações e no nosso coração. O nosso coração é o grande altar, o nosso coração é o grande templo. E eu sempre pergunto, o nosso templo, o seu coração, ele está habitável para Jesus? Como que está esse templo? Vamos pensar pelos sentimentos que carregamos. Se Jesus hoje voltasse à Terra, o que ele andaria? Será que ele andaria com a nata da sociedade? Será que ele viveria as polaridades políticas que nós vivemos? Ou será que ele andaria entre os simples, os pobres, e era capaz de nós o crucificarmos novamente? Então, devemos buscar quais são os sentimentos que temos em nosso coração. O perdão, o amor, a caridade, todos eles unidos. Muitas pessoas falam que não tem tempo de estar numa casa ou numa obra social para exercer a caridade. Mas comece a caridade por dentro de casa. Comece a caridade em seu coração. Comece tratando bem aqueles que estão junto com você. Comece tendo o dia um pouco mais leve, porque as atitudes crísticas estão no mau humor, no rancor, no descatar. Como é você no seu dia a dia? A psicologia de Jesus, ela é muito clara. A psicologia do perdão, a psicologia da compaixão, a psicologia de não julgar, e sim de orientar. Jesus, ele fazia muitas perguntas, ele fazia muitos questionamentos, e a resposta sempre orientando buscar dentro de si. Ao longo dessa trajetória de Jesus como grande consolador, ele passou pela terra, deixando a sua mensagem. E a partir dele, da história de Jesus, até quando nós contamos isso cronologicamente, há 2020 anos, houve até uma certa apropriação por parte da Igreja Católica, que não tece uma crítica, porque Jesus não fundou uma religião. Ele sim foi um grande espírito, um grande avatar, como se diria nas religiões hindus. E na sua vinda, né, como um grande espírito, ele acaba atravessando e sendo transversal aos ensinamentos. Não importa se está no Alcorão, é falado alguma coisa, se é nos Vedas, se é na Bíblia, se é na obra kardeciana, mas sim nós vemos Jesus nas nossas atitudes. Quando eu fui convidado para falar um pouco sobre esse tema, me preocupou falar sobre Jesus, como vai ser, né? Um grande desafio,
E a gente fala tanto dele no dia a dia. Tantas vezes nós rezamos o Pai Nosso, rezamos, fazemos uma oração, pedimos ajuda ao Cristo. Mas será que é de coração que eu faço? Será que a minha oração tem força efetivamente? Será que eu coloco a fé ali? Será que eu coloco em prática os ensinamentos? Porque tivemos a bênção da reencarnação, a bênção de reescrevermos a nossa história na escola da vida, na escola evolutiva, tentando fazer mais uma vez diferente, tentando mais uma vez evoluir no Cristo e um dia alcançarmos o seu patamar. Vós sois deuses. E nós temos essa condição de ascendermos espiritualmente e moralmente, com o máximo exemplo moral. Jesus, ele nos disse que nós seríamos capazes de curar, de trazer a palavra. E nós temos a dificuldade de acreditar nisso, quando sempre, muitas vezes, outorgamos ao outro essa condição. E essa falta, muitas vezes, essa outorga ao outro, pode denotar uma falta de amor a si mesmo e de amor ao próximo. Amar é muito fácil. Quando a gente fala, não, eu amo a minha família. Ali, já pelo véu do esquecimento, mesmo com o véu do esquecimento, a gente vê relações conflituosas, porque muitas vezes ali estão espíritos que tiveram grandes desavenças conosco em eras passadas e hoje presentes no único núcleo, pelo amor, é capaz de curar todas essas máculas, é capaz de superar tudo isso. Então, quando a gente pensa em Jesus até na nossa sociedade, a gente sempre no mês de dezembro comemora o aniversário de Jesus, o Natal. E quando eu penso no Natal, uma data comercial, acaba, independente de ser comercial ou não essa data, acaba mudando um pouco a atmosfera, a psicosfera da nossa sociedade, uma vez que nós começamos a refletir um pouco mais sobre a vida nesse período, nós começamos a pensar em estar em família, às vezes acabar superando alguma desavença, alguma rusga que tenha acontecido ao longo do ano, mas para estar junto, para confraternizar. Sendo que esses valores, esse tipo de pensamento, esse tipo de reflexão deveria se fazer presente todos os dias, todos os meses, porque todos os dias são dias para se comemorar Jesus e o seu exemplo máximo. Todos os dias poderíamos repensar os valores, independente se Jesus nasceu ou não em dezembro, mas por que só relembrarmos, só fazermos uma autoanálise nessa ocasião? A autoanálise deve ser constante, na hora antes de eu dormir, parar e meditar, mentalizar a imagem do Mestre, pensando e pedindo a Ele que Ele seja o meu exemplo, que Ele abençoe. Não tem oração mais forte ou mais fraca. Sim, a oração do coração. É aquela que eu falo com as minhas palavras e digo, Deus me abençoa, Jesus me guia, porque Ele sempre está no leme de nossas vidas. E quando eu penso em Jesus e quando penso na figura dele, até no contexto da religião no qual eu sou dirigente, nós temos ele no lugar mais alto do altar, tendo um duplo significado. Ora, numa assimilação sincrética como Oxalá, mas também como grande mestre, o médium supremo, aquele que na hora que nós vamos até o altar fazer as nossas orações, batermos a nossa cabeça, nós estamos nos colocando de corpo e alma à disposição dele para os trabalhos caritativos. Quando eu penso na caridade, as pessoas muitas vezes pensam que vão até a casa espírita, o terreiro de Umbanda, seja lá o segmento religioso, acreditando que ali vão fazer a caridade. Quando ali, na visão de um hospital, um pronto-socorro que acolhe os necessitados, é uma escola também, e ao mesmo tempo um templo, aonde, à medida que vamos evoluindo, vamos angariando uma compreensão mais ampla do nosso papel no mundo. Na hora que temos atitudes fraternas, eu estou seguindo os exemplos do Cristo. Numa casa espiritual, na verdade, temos o espaço para exercitarmos dentro de um contexto, um trabalho, um estudo, algo do gênero. Mas o templo redivivo é o meu coração.
Não importa se eu estou na praia, se eu estou dentro de casa, eu estou conectado a Jesus o tempo todo. E a conexão é de banda larguíssima, gente. Não tem isso. Será que minha oração vai ser ouvida? Nós temos um sentimento, horas que nos atrapalha, de menos-valia. Por que não merecemos a ajuda? Porque somos pecadores? O que é pecado dentro de uma visão? Quando a gente olha, algumas pessoas quando analisam isso e logo pensam sobre a questão dos resgates, sobre a questão do karma, se nós não fôssemos perdoados, nós não estaríamos aqui para tentar mais uma vez, porque o olhar de Jesus é sempre vendo a nossa luz, a nossa maior potencialidade, a nossa capacidade de fazer o melhor. E automaticamente, quando nós viemos e reencarnamos, nós temos ali a oportunidade de refazermos a história, de reescrevermos. Nós, muitas vezes, muitas pessoas falam assim, eu não quero mais reencarnar, não. Eu quero ficar na colônia, quero estudar, quero trabalhar. E às vezes a gente passa na erraticidade, anos e anos, se preparando para essa chance. E o Espírito desperta em si e fala, é hora de voltar à Terra. Se Jesus aqui veio, é claro, como um Espírito missionário, como nós, ainda tão errantes e distantes da sua luz, não vamos voltar aqui. Ora, se a gente tivesse seguido o exemplo por 2000 anos, deixado, falado nas mais distintas formas de fé, será que nós estaríamos passando por muita coisa? Será que não estaríamos vivendo um mundo de paz? Porque Jesus não veio pregar a guerra. Pelo diálogo, pela conversa, pelo olhar sereno, ele conseguiu resolver muita coisa, deixando a sua mensagem. E essa mensagem é perpetuada e ainda há de ser em muitas e muitas ocasiões. Temos a bênção de ter o Cristo como governador planetário, aquele que guia todas as almas deste orbe, não só deste, mas de alguns outros também. E devemos agradecer essa chance, agradecer a chance de seguir em nome dele, seguir em nome de Deus, seguir a nossa caminhada, a nossa oportunidade, escrevermos a nossa história. Da mesma forma que Jesus nos deixou um legado, a grande pergunta é: qual legado vocês estão deixando? Como vocês seriam lembrados da mesma forma que Jesus passou e a sua história se encontra tão vívida 2020 anos depois? Como que lembrariam de você? Eu sempre pergunto, o que estaria escrito lá na sua lápide? Se fosse sincera, o pessoal às vezes coloca lá, foi amigo, pai, companheiro, e às vezes a pessoa foi um traste. E o que você é em si? Qual o legado você vai deixar para sua posteridade? Você, quanto apóstolo de Jesus, o que você está fazendo? Qual a palavra você está levando? Existem muitas pessoas encarnadas que às vezes não proferem nenhuma religião, mas trazem valores cristãos tão fortes dentro de si que deixariam qualquer religioso com inveja. Então, o que a gente deve repensar, do que vale, do que adianta eu estar dentro de um templo, eu estar dentro de uma casa e não seguir a filosofia ali. É só para abrir, ler um livro, ler o Evangelho ao léu, ao acaso, pegar uma página, fazermos o Evangelho no lar, é ser espírita, é ser espiritualista, umbandista, seja lá o que for, só em alguns momentos. E o grande desafio é sermos um ser integral, um sujeito na sua integralidade, porque no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, a nossa integralidade se encontra ali, contida em todas as nossas memórias, em todas as nossas lembranças. E sermos integrais nessa vida é buscar essa unicidade com a natureza, com o Criador, com os seus desígnios. Do que adianta se falar cristão e o ego gritar tão alto? O melindre, a necessidade de se sentir reconhecido, de se sentir aceito. E aí até onde você se conhece? Até onde você se percebe?
Até onde você conhece a sua sombra? Se Jesus foi tentado no deserto, porque eu, aqui em Itaipuaçu, e vocês na sua casa não serão? Jesus, se a gente fala da tentação de Jesus no deserto, ele sofre ali um ataque espiritual. E nós vamos receber esses ataques a todo instante. E a fila nossa anda, porque vivemos em altos e baixos, como um gráfico ali que as ondas vão passando. O grande desafio é nos mantermos em alto, ali na alta. O grande desafio é quando eu falo, realmente eu agi de forma errada. Mas na próxima chance, eu vou fazer diferente. E como eu disse, a cada amanhecer é uma chance, a cada dia surge uma oportunidade de eu exercer o plano divino, de ativar cada vez mais a centelha divina, de me conectar cada vez mais aos espíritos de luz, uma vez que as minhas ações vão me colocar em sintonia com a espiritualidade maior. Uma pessoa ignorante, raivosa, uma pessoa que age de forma estúpida com o outro, qual é a espiritualidade que se afina com essa pessoa? Quais são os afins que estão ali muitas vezes ao lado daquele sujeito? E isso é uma outra coisa que devemos pensar. Nós queremos sempre, pedimos ajudas a Deus, aos guias de luz, aos mentores, aos anjos e arcanjos, e seja lá qual a nomenclatura for, mas a nossa ação é que vai definir quais serão as nossas companhias. Jesus, dentro da condição dele moral, espiritual e de evolução, teria condição de estar ao nosso lado? Devemos pensar. Quando eu penso, não, eu nunca vou conseguir. Sim, um dia você há de conseguir. E também você deve tentar diariamente. Vamos tropeçar, vamos errar, mas vamos ter uma nova chance a cada amanhecer. Quando eu penso no exercício do amor, quando eu penso no amor em atividade, eu penso na caridade, eu penso em Jesus trabalhando efetivamente. O trabalho de Jesus era voltado para a caridade. É claro que nós temos o nosso ganha-pão, temos o nosso trabalho, porque não adianta eu olhar para Jesus há 2000 anos e não fazer uma transposição para os dias atuais. Mas no seu trabalho, quando você que foi contratado ou foi concursado para algo, chega no seu trabalho e vai exercer a sua função reclamando, né, de forma raivosa, aquela nuvenzinha negra em cima da cabeça, será que você está exercendo o valor do Cristo? Será que você ali não está desperdiçando a oportunidade? É claro que nós nascemos para ser felizes. É claro que nós nascemos para encontrar o nosso caminho. E se a história se repete e você não faz o balanço de consequências, se pergunte por que aquela história está se repetindo. Se pergunte o porquê de você não estar feliz. Por que não recomeçar até mesmo na vida? Porque ninguém está fadado ao sofrimento do início ao fim. Nós temos na pedagogia do amor os desafios. Muitas vezes os nossos guias espirituais falam assim: filho, segue por aquele caminho. E o livre-arbítrio, a única coisa que nascemos, você escolhe o caminho oposto. E os guias vão estar ao seu lado mesmo assim, respeitando a sua escolha. Talvez o caminho escolhido por nós, em muitas ocasiões, seja um caminho mais espinhoso, mas que de alguma forma vai favorecer para eu aprender, na dor, muitas vezes, algumas das questões que eu poderia ter aprendido de forma mais suave. Quando eu penso nisso e penso em reencarnação com Jesus, eu penso na oportunidade da mediunidade. Muitas vezes nós clamamos, pedimos ali para virmos como médiuns, ou os guias lá no planejamento reencarnatório sugerem que nós venhamos com essa potencialidade como um fator biopsíquico espiritual, na nossa composição biológica, essa oportunidade, na nossa composição mental dentro da nossa psique e dentro do fator espiritual também.
E aqui a gente fala, não quero, isso não é para mim. A mediunidade, muitas vezes, a serviço de Jesus, é assim que ela deve ser seguida, ela é a oportunidade diária para nos conectarmos, para aprendermos a fazer o bem, a darmos uma palavra através do Evangelho, pautado no Evangelho de Jesus, a darmos um passe, uma orientação, alguma coisa assim. E o que vocês estão fazendo com a oportunidade? O que vocês estão fazendo com o momento ofertado a vocês da vida? É claro, gente, que a encarnação não está perdida. A gente não pode recomeçar agora a nossa história, mas eu posso, a partir de agora, escrever uma nova história, um novo amanhecer. Nós seremos cobrados pela nossa consciência. Não vai haver um julgamento. Deu uma paradinha. Deu uma parada aqui para mim o vídeo, mas eu vou continuar falando. Deixa eu só. Tem um delay. Quando eu penso na nossa condição de seguir adiante, trabalhando como um tarefeiro, a gente deve buscar sempre Jesus como o máximo exemplo. Às vezes nós estamos num lugar, numa casa espiritual, e vemos algumas atitudes equivocadas, porque é o homem que a dirige. Quando tivermos dúvidas, consultemos o que Jesus falaria, qual seria a orientação do Cristo diante dessa situação. Nos momentos em que eu, no meu dia a dia, quanto sujeito encarnado, não consigo compreender aquilo que está se passando, o que Jesus me orientaria? Vocês já tentaram buscar a resposta dentro de si? Ou muitas vezes o coração assolado pela ansiedade, pela angústia, pelos medos de errar, pelo medo de ser julgado, acabam atrapalhando e turvando a nossa visão, nos deixando tão aflitos e tão inseguros. O medo, ele é importante porque nos serve de alerta, mas ele jamais pode ser paralisador. O medo, ele ali nos coloca na situação do perigo, mas eu não devo deixar de seguir adiante. Porque onde está a confiança que Jesus está ao nosso lado? Eu estou aqui falando sobre isso, mas também tenho os meus medos, também tenho os meus fantasmas. Não estou isento disso, porque o corpo de carne às vezes nos faz perder um pouco desse tino espiritual. Muito do que nós aprendemos a colocarmos aqui na prática. Então, eu pergunto para vocês, o que vocês em si estão fazendo da encarnação? Vocês estão felizes? Vocês estão com Jesus? Vocês estão seguros da direção que estão tomando ao longo da jornada? Vocês estão escrevendo a nova história pautada na mensagem do Cristo? Será que muitos de nós não estivemos por lá na época que Jesus esteve encarnado e ainda aqui estamos presos ainda nessa roda da vida, tentando buscar um pouco de evolução e compreensão? A minha forma de pensar, a minha forma de agir, ela reflete diretamente na minha sociedade e no mundo, uma vez que o pensamento é energia. Se eu não tenho boas atitudes, boas ações, isso vai refletir nas minhas relações. Isso vai acabar deixando o ambiente mais pesado, mais denso. Uma coisa para a gente pensar da nossa atualidade. Qual a necessidade de estarmos passando por esse processo de reclusão, de introspecção, um processo pandêmico, um processo que assola a todos? Será que isso me trouxe a oportunidade de me tornar um pouco mais empático ao outro? Ou será que eu continuei egocêntrico, egoísta, sem olhar para o lado? Existe a possibilidade de se ajudar de inúmeras formas. Nós pensamos só, não, eu não tenho condições de doar uma cesta básica. Mas será que você não pode ir lá
limpar a ferida de alguém, estar ao lado de alguém, ou já que isso é mais difícil, vou comprar ali o alimento, vou até o mercado para quem não pode ir, que é grupo de risco. Será que isso não é atitude cristã? Será que isso não é atitude, o ouvir sinceramente o outro, colocar a sua escuta ativa, possibilitando escutar o outro, o seu sofrimento e orientar, perguntar, falar, mas sem julgar, porque a todo momento nós queremos julgar o outro pela nossa lente, pela nossa verdade. Então, é importante que eu tenha essa consciência, é tomar a consciência. Eu preciso despertar para a espiritualidade, para o Cristo, para os seus ensinamentos. Porque se assim não for, daqui a pouco eu vou estar de volta aqui. Talvez numa condição não tão favorável como a de hoje. Mas será que eu já não sou uma pessoa contemplada pela vida? Tendo os meus membros, tendo o meu intelectual perfeito? O que eu estou fazendo com esse veículo que me foi concedido? Hoje, muitas vezes, as pessoas não têm tempo para caridade, não têm tempo para essas coisas mais bobas, amar, caridade, mas não falta tempo para as redes sociais, não falta tempo para estar lá no Netflix, vendo um filme, assistindo uma piada, quando assim desperdiçamos a oportunidade e o tempo de colocarmos em prática. Grandes apóstolos de Jesus passaram pela terra. A gente pode ver a obra de Francisco de Assis, a gente pode ver a obra de Chico Xavier, de Irmã Dulce, de Madre Teresa, grandes espíritos que tiveram por aqui, falando e vivendo o Evangelho de Jesus na prática. Porque do que vai adiantar eu ser um acadêmico, um catedrático no Evangelho, saber estar lá na página 542, no terceiro parágrafo, mas se eu não vivo efetivamente e na plenitude o que o Evangelho diz, o que o exemplo de amor de Jesus acaba nos falando. Do que vai adiantar eu ouvir, palestrar, mas se eu não tentar ser diferente? Então, a tentativa ela é constante, a tentativa ela é diária, e assim nós devemos pensar um pouco. Quando eu penso na figura de Jesus, na figura de amor, muitas vezes, já quando em momentos de dúvidas e medos, já quando eu penso e me sintonizo com a imagem, independente do que dizem, se Jesus é louro, europeu, oriental, não importa a forma que você vê, porque Jesus é luz, Jesus é amor. Mas ao me conectar com essa imagem, isso já traz uma paz. Quando eu chego muitas vezes num ambiente, um templo, uma casa espiritual, e vejo ali aquele olhar sereno de Jesus penetrando as fibras mais íntimas da minha alma, aquilo acaba me trazendo uma apaziguação, aquilo acaba me trazendo para um momento de reflexão, de melhoramento. O grande problema é que nós só nos lembramos do Cristo nas horas do aperto, de tão distante que vivemos dele. Jesus, agora me ajuda. E aí é no meu momento que eu preciso de ajuda, é no meu tempo. E quando não sou ajudado e quando não tenho merecimento para algo, eu faço biquinho para a vida. E fico chateado, fico triste. Cadê a espiritualidade? Cadê Jesus que não viu isso? Eu adoecer. E a pergunta, meu irmão, nós estamos num plano de provas e expiações. Doença não veio para dar em poste. A Covid veio para dar em nós que estamos aqui. E por alguma necessidade, precisamos passar por esse resgate coletivo da humanidade. Muitas vezes pela falta de amor ao próximo, muitas vezes pela falta de consciência com o mundo, a falta da empatia, a falta da caridade. É o que Jesus nos diria. Seria super interessante se o Mestre voltasse a reencarnar agora, nesse momento. Será que ele tomaria algum partido político? Jesus era um ótimo político, mas ele era partidário.
porque o partido dele era o amor, era o ensinamento do Pai. Quando Jesus, lá quando criança, vai ao templo discutir com os rabinos sobre as coisas do Pai, sobre as coisas que o Pai dele ensinou, né, nós acabamos não discutindo com nós mesmos as coisas do Pai, as coisas da vida. Hoje vemos uma sociedade, muitas vezes, com valores muito invertidos, onde os pais se eximem da educação dos filhos, terceirizam, onde vivemos hiperconectados, hiperdistanciados, ao mesmo tempo que numa sociedade tão líquida nos conectamos com alguém que está ao outro lado do mundo, mas não conseguimos estabelecer conexão com aquele que convive conosco. Será que efetivamente você sabe a história daqueles que estão ali no seu núcleo? Será que efetivamente você só escuta de forma desinteressada? Ou você sabe ali falar um pouco sobre aquela pessoa, sobre os sonhos? Você sabe dos sonhos de quem vive com você? Você só está vivendo com alguém ou você efetivamente está convivendo com uma pessoa? Será que você, num relacionamento a dois, tem um companheiro ou tem uma companhia? A companhia pode ser qualquer uma. Companheiro são poucos. E Jesus, sim, ele é companheiro. Jesus, sim, é o amigo para todas as horas. Jesus, sim, é a verdade. Então, devemos sempre buscar o auxílio dele. Muitos são os seus emissários. Muitos passam por aqui pela terra, nas casas, nos terreiros de Umbanda a gente vê os guias espirituais se manifestando em nome da caridade como emissários do Cristo. Nós recebemos as mensagens do plano espiritual através das psicografias, através dos ensinamentos que vêm falar em nome de Jesus. Mas muitas vezes essas mensagens, quando de um espírito nos falando, nós ouvimos, mas não escutamos com o coração. Muitas vezes nós lemos a mensagem de uma psicografia, lemos com os olhos, mas não lemos, trazendo aquele ensinamento para o coração. Quantos livros nós já lemos da espiritualidade, trazendo uma informação, trazendo outra, mas a gente não consegue colocar em prática um terço daquilo. Quantas vezes, um exemplo, quando a gente faz a leitura de um livro, eu tenho muito essa experiência, algumas leituras, que quando acaba de ler o livro, a gente fica com aquela sensação de paz, de bem-estar, ou quando se lê a página do Evangelho, ou quando se faz o Evangelho no lar, mas depois aquilo passa. Por que nós não conseguimos manter ali? É claro que a vida é feita de desafios, é cheia de desafios. Desde quando eu penso em atitudes crísticas, até no trânsito, por que eu não consigo ser gentil naquele momento? Tem pessoas que são tão mansas, mas quando assumem o volante, assumem a questão do poder, estão ali muitas vezes com o ego nas mãos, acabam sendo violentas, acabam sendo agressivas. Muitas vezes tem pessoas que são ótimas, mas quando vão jogar de forma de entretenimento, de passatempo com alguém, não conseguem perder. Uma vez que a vida é feita de perdas e ganhos, e muito mais das lições aprendidas. Muitos dos tropeços que acontecem na nossa trajetória, nós não buscamos perceber o que eu não aprendi, o que aquela história, por que aquela história está se repetindo tanto, por que eu não consigo ser feliz. Na atualidade, nós vemos também uma das principais doenças do século, que é a depressão. As pessoas perdendo o sentido da vida, o ânimo, a vontade de viver. E muitas vezes colocam só na conta do espiritual. É o obsessor, é isso, é aquilo. Foi trabalho feito. Mas quando muitas vezes o trabalho foi feito por você mesmo, quando se distanciou da luz. E é fácil eu falar, não, é o obsessor que está aqui, né? Vou fazer uma desobsessão, vou lá tomar um passe. E o principal passe começa aqui. Você pode tomar 10 passos por dia, que nem comprimido, fazer meditação,
Mas se você não muda, se você não busca a mudança, você vai continuar se sintonizando com esse tipo de energia e se distanciando cada vez mais do Cristo. Aqueles que estão muitas vezes frequentando uma seara espiritual vão ser mais cobrados, porque recebem as sementes do ensinamento. Tem ali, estudaram o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Pentateuco todo, alguns já até evoluíram mais no estudo, outros correm do estudo, ou só querem receber. Por que para alguns é super interessante ficar na posição passiva de estar apenas recebendo, de estar muitas vezes recebendo ali como sendo provido de algo? Por que você é tão necessitado? Às vezes a gente encontra em casas espirituais pessoas que passam 10, 20 anos numa assistência, mais ou menos tempo, e não buscam uma forma de servir. É muito compromisso, é muito comprometimento. E estar encarnado já não é um compromisso? Ou você veio à Terra a passeio? Jesus, quando veio aqui, ele deu a vida por nós. Ele foi crucificado pela nossa ignorância. E será que não continuamos hoje nas sombras da ignorância, o crucificando, o martirizando, quando o seu ensinamento foi um ensinamento de coração, foi um ensinamento de amor, de paz, de luz? É o que devemos ponderar, é o que devemos pensar nas oportunidades que a vida nos traz, nas oportunidades que Jesus nos concede. O porquê que nós não conseguimos fazer uma prece muitas vezes que não seja o Pai Nosso, a Ave Maria, as preces decoradas. Às vezes você pede, alguém faz a prece, tem vergonha. Vergonha de quê, meu irmão? Jesus não vai te julgar. É do julgamento do outro e do seu próprio julgamento. É a sua sombra falando. Vão rir de você. Você está sendo avaliado. E aí? O que faremos então? Como conduziremos então a nossa vida? Vamos continuar tendo uma vida morna? Deixa eu ficar aqui no cantinho, a vida morna. Eu não enfrento desafios, nem o frio, nem o calor. Mas se eu ficar paradinho aqui, a vida passa. Ou eu sigo aí a síndrome do deixa a vida me levar. Qualquer vento, qualquer caminho é direção. Porque dessa forma, se eu não escolho nada, eu também não estou implicado com nada. E será que você, nesse momento, você está implicado com a sua encarnação? Você está implicado com a oportunidade que lhe foi concedida? Será que você não está só no papel da vítima, no papel do doente? Por que não deixar o papel do doente e assumir o papel daquele que, mesmo com as suas feridas, vai ajudar a curar a ferida do outro, a limpar a ferida do outro? Tem um mito que dentro da psicologia a gente fala, que é o mito de Quiron, o curador ferido. Quiron era um centauro, que era médico, mas Quiron, ele trazia uma ferida na sua pata, como a parte inferior era de um cavalo, uma flechada que ele recebeu. E ele nunca conseguiu se curar. E aquela flechada era a sombra dele. E mesmo assim, ele continuava a curar os outros, mesmo com a sua ferida. Então, não deixe que a sua ferida impeça de você levar a cura para o outro. Você não precisa ser médium de efeito físico para curar ninguém, mas a cura através da palavra, a cura através da escuta, a cura através do coração. Será que você não está indo, muitas vezes, participar de um trabalho ou espiritual? Ou será que você está indo lá assistir a palestra? Proforme, fui lá, fiz o meu papel essa semana. Tomei o passo, tomei a água, assisti a palestra. Agora Jesus é contigo. E aí mais uma vez eu volto a terceirizar o problema. E aí é hora da gente parar disso. É hora de eu me implicar na minha vida. A vida foi concedida a mim, as rédeas da vida têm que estar na minha mão. Porque se eu não consigo ter as rédeas da minha mão, da minha própria vida, algumas pessoas ainda hão de querer controlar a vida do outro.
faça o seu papel independente do outro, independente do julgamento ou do elogio. Não espere ser elogiado por ninguém. Não espere ser julgado por ninguém. Simplesmente faça. Siga o ensinamento do Cristo. Siga o ensinamento de paz, de amor. Com paz, a gente consegue levar muita coisa. Quando nós deitamos, colocamos a cabeça no nosso travesseiro e temos um pouco de paz na nossa consciência, a gente consegue ter uma boa noite de sono. Mas hoje, o que acaba acontecendo? Eu estou tão agitado, tão ansioso com tudo que se passa e acabo não conseguindo desligar. E acabo não conseguindo viver essa paz interior. Insônia, quem nunca talvez tenha tido insônia no momento de vida? Quem nunca talvez tenha experimentado isso? Pelo medo, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Horas a gente se pega ansioso para estar aqui falando um pouco, né, sendo avaliado, colocando a cara para bater. Mas será que é mais conveniente eu não vir aqui falar, tentar dividir um pouco com os meus erros e com os meus acertos? Porque sou encarnado. Se eu fosse perfeito, se nós fôssemos perfeitos, nós não estaríamos aqui neste plano de provas e expiações. Já seríamos seres de outros mundos, muito mais evoluídos. O espírito já sem forma, só luz. Mas não somos tão luz, somos mais para a sombra do que para a luz. Tem horas que eu acho interessante algumas falas, quando a pessoa fala assim, eu não faço mal a ninguém. E a gente pergunta, mas qual bem você faz? E também bem nenhum, às vezes, a pessoa faz. Porque ela só está olhando para a vida dela. Ela só está olhando para ela. Apesar de nós termos o nosso núcleo familiar, o nosso núcleo duro, que está ali conosco ao longo da jornada, ao longo da encarnação, mas por que eu não consigo ser, às vezes, um bom vizinho, um bom colega de trabalho? Ih, chegou fulano, né? Todo mundo faz cara feia quando você chega. De alguma forma, a sua postura acaba impactando o outro, a sua energia. E como que você melhora a sua energia? Porque quando você leva um pouco da sua consciência e se conecta à luz, você consegue ali, de alguma maneira, iluminar aqueles que estão no seu entorno. Então, pessoal, vamos aproveitar a mensagem de Jesus. Jesus, a luz do mundo. Jesus, o grande Espírito. Jesus, o grande mentor. Aquele que foi o exemplo vivo em carne dos ensinamentos de Deus. Aquele que se doou por nós. E nós possamos fazer valer a mensagem deles. Da espiritualidade maior de Deus. Eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui falando para um público sobre Jesus. Eu estou sempre habituado a falar muito sobre Umbanda, sobre fundamentos ou sobre questões da psicologia. E por estar numa casa espírita, quero parabenizar ao Gemil pelos seus 15 anos de trabalho a serviço da caridade de Jesus e que o mestre possa ser um máximo exemplo conduzindo o trabalho caritativo. Que o Gemil possa ser ali um pronto-socorro para todos aqueles que procurarem, seguindo o seu postulado, deixando essa mensagem, ajudando a cicatrizar as feridas daqueles que necessitam. Eu agradeço ao Carlos, na figura de toda a equipe do Gemil, por ter convidado no mês de aniversário um bandista para estar falando para espíritas, porque nós precisamos aproximar as religiões. Religiões são caminhos, são filosofias aonde nós nos conectamos ao sagrado, mas todos os caminhos se convertem para o Cristo como um único, porque Deus é único. A Umbanda fala-se muito dos orixás, mas os orixás são potencialidades de Deus. E o Cristo é o grande espírito que permitiu o surgimento da Umbanda, assim como de muitos outros caminhos filosóficos e religiosos no nosso plano. Então, deixo meu agradecimento e vou fazer uma prece
de encerramento. Convido vocês a curtirem esse vídeo, curtam a página do Gemil. Tem vários médiuns aqui da casa que eu os saúdo, várias pessoas que eu também não conheço. Curtam, deixem um like, deixem um comentário. Também convido para conhecerem as nossas redes sociais. Basta no YouTube ou no Instagram ou no Facebook colocar Templo Espiritualista Aruanda e vocês vão ter contato conosco. Também convido aqueles que quiserem conhecer um pouco da nossa obra. Nós estamos publicando agora no dia 20 de julho, vai começar o lançamento. A gente está na fase de pré-lançamento da obra Sob o Céu de Aruanda, obra psicografada por Pai José de Aruanda, um preto velho, sobre um médium chamado Rafael, que começa o processo de eclosão da mediunidade, o surgimento da mediunidade. O livro também vai falar sobre lei de causa e efeito, sobre a questão da encarnação, sobre o planejamento reencarnatório com a mediunidade segura, a necessidade da educação mediúnica. É um pouquinho da obra que foi trazida pela espiritualidade. Então, eu vou convidar agora vocês a fecharem os olhos, a mentalizarem a imagem de Jesus, um lugar da natureza. E nesse lugar da natureza, sintam a energia e a vibração deste local, sintam o cheiro, sintam seus pés tocando o solo e comecem a visualizar, respirando fundo, Jesus olhando no mais fundo dos olhos de vocês, sendo capaz de ler a alma com perfeição, sabendo tudo o que se passa em nossos corações. Agradecemos a Deus Pai, ao Mestre Jesus, aos guias de luz, amigos, mentores e protetores, pela oportunidade de servir em vosso nome, pela oportunidade da encarnação, pela oportunidade de cada amanhecer fazer diferente. Agradecemos, Mestre Jesus, pelo pão de cada dia. Agradecemos pela nossa casa, pelo nosso corpo. Agradecemos por todas as oportunidades. E que diante, meu Pai, dos erros e acertos que nós cometemos na vida, que nós possamos extrair sempre a melhor lição. E tendo sempre a confiança em vós, sabendo que Ti, meu Pai, é o farol de luz para este mundo, é o farol de luz para todos nós, guiando e conduzindo a nossa vida. Peço, neste momento, que os espíritos de luz, tarefeiros e ceareiros do Cristo, corram gira, visitando a casa de cada um daqueles que estão conectados com esta egrégora de luz, paz e amor, recolhendo todo e qualquer espírito sofredor, todo e qualquer espírito mistificador e obsessor, e inundando de luz, de paz, neste momento de prece, que possamos ativar a centelha divina que habita o mais íntimo do nosso coração. Que esta prece também corra ao mundo, chegando aos necessitados do plano físico e espiritual em forma de bálsamo e alívio. Peço em especial pelos profissionais de saúde, que eles tenham esperança e força para seguirem na batalha pela vida. Que esta prece chegue a todos aqueles que foram ou estão sendo acometidos por essa pandemia, direta ou indiretamente. E que este momento que atravessamos seja um momento de fortalecimento da nossa fé. Assim seja, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Caiu? Se me permite, Felipe? Chega. Não precisa, não, pode ficar à vontade. Eu queria muito agradecer a sua gentileza de ter aceitado o nosso convite, e a gente sabe que Espiritismo de Kardec, Umbanda, Budismo, Catolicismo e tantas outras religiões, se elas nos fazem ser melhor, são religiões boas. E eu queria dizer que o Grupo Espírita Missionários da Luz deixa um grande abraço e um beijo no coração de todos os irmãos da Umbanda. E, em nome de Jesus,
eu vou dizer, salve Umbanda. Salve. Meus irmãos, como o Carlos falou, a grande mensagem e a missão que temos nessa terra é de nos tornarmos pessoas melhores. Então, vamos seguir pela nossa estrada de Damasco, buscando a luz, sendo luz e nos tornando melhores. Muito obrigado a todos, uma boa noite, fiquem com Deus e fiquem ligados aí nas palestras do Gemil, aproveitando essas gotas de luz que auxiliam na transformação. Um abraço a todos, tchau, tchau.